Olá, eu sou Roberta Alves e começa agora mais um programa O Mundo Mais Criança. Hoje com uma pauta muito interessante, vamos falar sobre varizes. Quem nos recebe é o Dr. Rodrigo Bono Fukushima, ele que é angiologista e cirurgião vascular. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, você? Boa tarde, doutor. Muito bem, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje, doutor, vamos falar de um assunto tão interessante, com muitas dúvidas. Vamos falar sobre varizes. Doutor, varizes não são apenas um problema estético, né? Elas podem causar muitas dores e desconforto. E para que todos entendam em casa, doutor, o que são varizes? Varizes, por definição, são veias dilatadas, tortuosas e visíveis. Podem ou não causar sintomas. Tem alguns pacientes que têm as varizes, que são aquelas veias realmente saltadas, mas não sentem nenhum sintomas. E tem pacientes que têm varizes com alguns sintomas que a gente provavelmente vai falar mais para frente. Perfeito, doutor. E quais as principais causas das varizes? A gente pode caracterizar, talvez a principal causa, uma predisposição genética. Então, a pessoa tem uma tendência hereditária para ter as varizes e quando você soma isso a alguns outros fatores ambientais, você acaba acelerando o desenvolvimento deles. E esses fatores ambientais usualmente são falta de atividade física, o sedentarismo, o excesso de peso, o fato de ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado com as pernas paradas, gravidez, o simples fato de ser mulheres, o uso de anticoncepcionais ou de reposição hormonal, são fatores ambientais que acabam acelerando o desenvolvimento das varizes. Ok, doutor, eu já ia perguntar sobre as mulheres, doutor. As varizes são mais comuns em mulheres. E a partir de que idade, doutor, as varizes podem aparecer? Não existe uma regra, não existe nenhum estudo específico a respeito da idade que elas vão surgir, mas mais frequentemente a partir dos 30, 35 anos. As varizes elas são realmente mais frequentes nas mulheres, mais ou menos 20% das mulheres brasileiras têm varizes, e para os homens a gente considera algo em torno de 6 a 8% dos homens que têm varizes. Mas pode começar a ter varizes já na adolescência, ou o paciente que desenvolve isso mais para frente. Então, na média, uns 30 anos, mais ou menos. Doutor, nós recebemos alguns e-mails também de muitas moças jovens ainda dizendo que tem as famosas aranhas. E se as aranhas podem se transformar em varizes? Na verdade, são duas situações distintas, né? As aranhas, que são as telangiectasias, são veias bem finas que aparecem na pele. Na maioria das vezes, elas não evoluem para varizes, mas o que pode acontecer é a pessoa ter a varizes e junto ter as aranhinhas ou as telangiectasias. Doutor, e as varizes, as mulheres que têm varizes, elas sentem dor? Não obrigatoriamente. O espectro de apresentação das varizes é muito amplo. O que eu sempre costumo dizer para meus pacientes, você tem algumas pessoas que têm muitas varizes, que você bate o olho e vê que aquela pessoa tem varizes e ela não queixa de nenhum sintoma. Você tem pacientes que praticamente não têm varizes, tem pouquinha uma ou outra e se queixa de muitos sintomas. Então, o espectro ele é amplo, mas de regra a gente considera como sintomatologia das varizes sintoma de peso, de cansaço, eventualmente de um inchaço no final do dia, queimação, calor na perna, são sintomas bem frequentes nas varizes. Doutor Rodrigo, o combate às varizes ganhou uma nova aliada, a técnica CLACS. Eu gostaria um pouquinho de falar sobre ela, doutor. Como é feita, se a paciente sente alguma dor, quanto tempo de tratamento, enfim. Bom, a técnica CLACS é uma abreviação de criolaser e crioescleroterapia. Na prática, é a associação, o sinergismo entre laser transdérmico junto com a escleroterapia com glicose 75%. Quando a gente fala que ela é um aliado no combate às varizes, eu não tenho dúvida que ela realmente é, até porque muitas das veias que antes da técnica CLACS a gente tinha que levar o paciente para o centro cirúrgico para fazer um procedimento, hoje a gente consegue tratar em consultório com essa técnica. Estatisticamente, isso não nada publicado por experiência pessoal, algo em torno de 60% a 70% dos pacientes que antigamente precisavam de cirurgia, hoje a gente consegue tratar com o CLACS. Você perguntou a questão de dor. É um procedimento que eu posso dizer que ele é, de certa forma, desconfortável,
Você tem o laser, que ele causa calor, então ele causa uma sensação, tipo uma queimação, e tem a injeção, que também causa uma queimação, um ardor. No geral, os pacientes, eles toleram muito bem o procedimento, eles falam que é algo levemente desconfortável, porém tolerável. Você vai ter pacientes que sentem praticamente nenhuma dor e você vai ter pacientes que são muito dolorosos. Mas na média é um procedimento bem tolerável, ainda mais porque a pessoa está fazendo um procedimento com um objetivo final que acaba estimulando ela a tolerar esses pequenos desconfortos. Então ela consegue fazer pensando sempre naquele objetivo, no que ela veio buscar com o tratamento. E vocês vão conferir pelas imagens, doutor, o resultado é fabuloso, porque pelas imagens nós conferimos, né? Eu imagino a autoestima das suas pacientes, né? O resultado da técnica, ele vai diretamente em direção à seleção adequada dos pacientes. Não são todos os pacientes que são candidatos à técnica. Tem alguns pacientes que precisam fazer alguns outros procedimentos antes ou eventualmente durante o tratamento, mas quando você seleciona o paciente adequado a essa técnica, os resultados eles realmente são muito bons. As fotos que vocês vão mostrar realmente mostram resultados muito, muito bons. Questão de autoestima, eu não tenho dúvida, o paciente vem muitas vezes com queixas estéticas, pacientes que já deixaram de usar saia, já deixaram de usar vestido, que eu brinco que elas trocam os shorts, trocam o vestido por calça e por saia longa, deixam de ir para a praia, deixam de mostrar a perna, e a partir do momento que ela trata e a perna fica mais bonita, fica sem aqueles vasinhos que incomodavam, ela volta a usar um vestido, ela volta a usar um short, ela vai para a praia, então a autoestima muda, melhora bastante, além da aparência e dos sintomas que também melhoram. Claro, isso é felicidade, ela se sente mais saudável também, e é claro, volta à vida social. Doutor, e quanto tempo, em média, dura uma sessão? A sessão depende muito do que o paciente veio para tratar. Eu calculo a sessão pelo que a paciente tem que ela quer fazer. Então, você tem paciente que tem uma lesão muito pequenininha, numa área muito específica da perna, a sessão pode levar algo em torno de uns 30 minutos, mais ou menos. Você tem pacientes que vêm com a perna toda com varizes ou com vasinhos, que aí e ela quer fazer tudo isso naquele dia, então a sessão pode levar 1h30, 2 horas, depende muito de como vai fluindo a sessão. Às vezes o paciente é menos tolerante à dor, então vai mais devagar. O paciente é mais tolerante à dor, a sessão vai mais rápida, mas o tempo ela realmente é muito variável e não existe uma regra. Então, o que a paciente tem, a gente vai fazer naquele dia. Isso, mesmo se demorar 2 horas, a gente vai fazer. Doutor, existe alguma contraindicação? Sem dúvida, como todo procedimento, existem algumas contraindicações. O mais comum é a paciente que tem alguma tatuagem. Então, na área da tatuagem, a gente não pode realizar o procedimento, até porque o laser vai causar um dano àquela tatuagem, pode borrar, pode prejudicar a tatuagem, isso seria um grande problema. Paciente com doenças graves ou paciente com doenças isquêmicas na perna também não podem fazer o procedimento. Então, doutor, para que todos entendam, então se eu tenho a tatuagem muito próxima ou em cima das minhas varizes, eu não posso fazer. Agora, se eu tenho em outro local do corpo, eu posso fazer o procedimento. Sem dúvida, se a tatuagem está em cima da varizes, naquela varizes específica você não pode fazer. Às vezes o paciente tem varizes em vários lugares da perna, a tatuagem em um ponto. Então naquele ponto a gente não poderia fazer, mas no restante da perna a gente teria como tratar. O doutor Rodrigo me disse aqui nos bastidores que tem até mesmo pacientes que dormem, né, doutor? Eu tenho até hoje 3 pacientes que dormem, é uma exceção, obviamente, mas o espectro realmente ele existe, né? Você tem um paciente que dorme, eu tenho, toda vez eu até brinco com elas falando, só vocês, porque eu já testei em mim e eu nunca conseguiria dormir. Eu tenho pacientes que realmente às vezes não conseguem fazer a sessão, mas no geral são pacientes que toleram muito bem. Bacana. Doutor, eu agradeço muito a sua participação no programa Mundo Mais Criança. Tenho certeza que as nossas leitoras e internautas ficaram realmente agora esclarecidas sobre as dúvidas. E muito obrigada, doutor. Obrigado você e fico à disposição. O programa Mundo Mais Criança vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.